lugar não é. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a rádio. Que é isso, produção? Foi um remix aí? Podemos entrar? Aí. Então vamos nós. Olá, meu povo lindo de luz. Eu voltei. Eu sei que vocês adoram quando alguma coisa dá errado. Mas ficou bacana, ficou ali, ó. Com remix. Ficou bom? Pois é, gente. Vocês sabem que o programa Fórum de Ideias é um programa inteirinho para a prosperidade do nosso país, onde nós sempre fazemos questão de trazer as melhores mentes pensantes do nosso Goiás para todo o Brasil e o mundo. Então vamos ao vivo e vocês vão hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, não é? Mas o meu filho Ricardo, antes de eu apresentar, porque ele já esteve conosco uma vez e foi sucesso total. Mas antes de eu dizer, ele falar, forte. O meu filho Ricardo vai contar para vocês sobre o nosso programa, sobre os apoios culturais, enfim, e tudo. Ricardo, fala com o nosso... Ei, meu povo lindo, como vocês estão? Você viu que hoje a gente ficou tão emocionado que eu soltei até um remix da vinheta. Mas olha só, nós estamos na região da 44, que é simplesmente o maior polo, um dos maiores polos econômicos do nosso país. E a Rádio XYZ está aqui, porque a gente prioriza sempre a prosperidade do povo goiano. E minha mãe, olha só, estamos ao vivo para todo o Brasil, lembrando que, olha só que fato interessante, minha mãe, Fórum de Ideias, Ideias Goianas para o Mundo, é uma contrapartida social também da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, do Governo Federal, viabilizado pelo Estado de Goiás através da Secretaria de Cultura, tá certo? E minha mãe, olha, eu quero fazer o seguinte, como a gente está com um tempo curto, porque o homem que está aqui nesta bancada é um dos mais importantes do Estado. E o homem é apressado. Não vai dar para a gente responder por perguntas. Mas ó, vamos fazer o seguinte, é porque o homem é ocupado. Mas vamos fazer o seguinte, vocês podem mandar perguntas que depois a gente envia para assessoria ou responde de outra forma. Não vai dar tempo de responder, gente. Mas pode enviar, eu sei que vocês reclamam, mas pode enviar. E eu tô até comendo bolo aqui, que até bolo hoje tem, ó. Mas tá bom aqui. Ricardo, sim, nós vamos, então, apresentar para o nosso público querido. O pessoal vai entrando, nós estamos entrando no ar um pouco antes do nosso horário habitual, mas você que já percebeu, recebeu o nosso aviso de programação, vai chamando os parentes, os amigos, porque você sabe que logo a nossa audiência vai aparecer aqui e eu vou mandar beijo para todo mundo. Nem que for rápido, pergunta não dá tempo, mas beijo vocês vão receber. Então vamos conversar com ele. Ele é secretário de infraestrutura do Estado de Goiás. Ele é um homem capaz, muito inteligente, tem feito toda a diferença nesse Estado. Tanto que ele é uma das figuras mais queridas, mais conhecidas e muito apreciado pela sua capacidade de gestão dentro dessa secretaria. É só acompanhar que vocês vão ver ele, Pedro Salles, que hoje está aqui conosco e que vai conversar com vocês. Fiquem aí. Tudo bem, meu querido? Olá, Márcia. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês no podcast aqui da XYZ. Como você falou, Márcia, é a segunda vez, uma alegria estar aqui com a sua audiência e ter a oportunidade aí de conversar sobre ideias, né? Dar nome ao nosso podcast. A parte que vocês falaram aí que eu sou importante, que não sei o quê, isso aí não tem nada disso, não. A gente humildemente faz aquilo que é o nosso trabalho dentro do governo do Estado e espera estar conseguindo alcançar um pouco daquilo que é o que vocês promovem aqui também, que é o desenvolvimento e geração de renda e riqueza para o nosso Estado. E é interessante, Pedro, ele carrega mesmo, gente, nós que estamos aqui pessoalmente com ele, essa simplicidade. Sempre que eu te encontro, você, apesar da sua importância, né, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso Estado, sempre ao lado do nosso querido governador,
a gente vê essa simplicidade sua, a de quem realmente serve o povo. Então, a gente nota isso em você, não tem estrelismo, sempre a mesma pessoa com parabéns. Eu sinto muito orgulho desse. Você é goiano mesmo? Não, Márcia, eu nasci em Brasília, né? Fui criado lá, passei minha juventude lá. Até contar um pouco aqui da minha história, como que eu vim aqui para o estado, né? Eu entrei no serviço público ainda jovem, 24 anos, lá na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, e fui galgando em novos postos, até o ponto que quando eu estava no meu cargo atual, que eu sou ainda hoje de carreira do Supremo Tribunal Federal, um colega que era então advogado do Democratas, do Partido Democratas, hoje União Brasil, assessorava o então senador recém-eleito Ronaldo Caiado e fez a indicação para que eu integrasse a equipe dele. Então, naquela ocasião, fui cedido para o Senado, conheci o governador, naquela condição senador ainda. Trabalhamos 4 anos de Senado, venceu o governo, e aí a gente começou a nossa trajetória aqui no governo do estado de Goiás. Eu comecei como secretário de administração, fazendo a primeira reforma administrativa, que na verdade emprestou a cara de organograma estrutural que o governo tem hoje. Aí, feito isso, a gente passou rapidamente pela Codego, depois Goinfra, fui presidente da AGEAB, e hoje estou à frente da Secretaria de Infraestrutura, que é uma secretaria que coordena as políticas públicas associadas a 4 estruturas do Estado: a Saneago, a Goinfra, a AGEAB e a Codego. Elas 4 se conectam no seu processo decisório político na Secretaria de Infraestrutura. Gente, muito bacana. Goiás é um estado enorme, né? E sabe tudo isso? Nossa, é difícil. Eu quero saber tudo que essa secretaria faz, porque É verdade. o lá não sabe. A gente fala, muita gente não sabe, né? Muita gente. Secretaria de Infraestrutura, o que faz? Menino, eu acho que eu falo que é o combustível que faz qualquer coisa acontecer com o país, né? Com o Estado. Inclusive, eu acho que qualquer indústria, de qualquer coisa que seja, qualquer comércio precisa de infraestrutura, não tem jeito. Se não tem infraestrutura, você não tem qualidade de vida, não é? Como que, mas o que faz? E como que você chegou e estando numa posição que, digamos assim, impacta tantas vidas, prosperidade, crescimento, que hoje o nosso estado é um dos maiores, digamos, é um exemplo para o país, né? E você participou para fazer esse exemplo. Como que é esse negócio? Né? Olha, o que foi a concepção da secretaria, né? E o que ela exatamente faz, de que forma ela impacta a vida das pessoas, vamos colocar assim, né? Bom, ao longo dessas minhas passagens aí que eu citei, eu fui presidente da Codego, presidente da AGEAB, presidente da Goinfra, fui presidente do Conselho Fiscal da Saneago. Então eu conhecia as 4 com muita profundidade pela vivência que foi passar por elas. E aí então que, adotando uma concepção mais ou menos semelhante a um formato que era do governo Bolsonaro, que tinha um Ministério de Infraestrutura, que no Ministério você tinha o DENIT, a Infra e as empresas, mas o processo decisório e o monitoramento das atividades dela centralizado numa estrutura ministerial, eu fiz um desenho mais ou menos semelhante de uma secretaria de infraestrutura que teria essa ascendência decisória sobre essas estruturas. Então, por exemplo, o monitoramento do contrato de saneamento de Goiânia, ele é feito pela agência reguladora e pela CEINF. Nós vamos fazer um processo de parceria público-privada em saneamento no interior. Esse processo é desenhado pela CEINF. Como nós criamos um novo programa habitacional para ser executado pela AGEAB. Ele é desenhado na CEINFRA e mandado para a Assembleia Legislativa para a AGEAB executar. Nós somos os gestores financeiros do Fundeinfra, aquele taxa do agro, né, aquela taxa que foi cobrada. Então, nós somos o gestor financeiro, a Goinfra é o executor da obra. Então, ela é uma central de monitoramento e funcionamento
da atividade finalística desempenhada por essas estruturas. Então, de alguma forma, nós indiretamente estamos relacionados a quase que 95% e como um regulador importante das obras que estão acontecendo no Estado nesse momento. Que bacana. E como que é? Sabe o que eu acho interessante, minha mãe? Porque é dito, né? Se não há infraestrutura, não há prosperidade, não há desenvolvimento no nosso Estado. Né? É a base. É a base para tudo. E como que é, por exemplo, hoje a gente sabe que o nosso Estado, a gente alcançou um nível de muita excelência. Isso daí está na mídia, é fato. A gente não tem como discutir. Como que você... É uma visão pessoal, né, minha mãe? Como que você se sente, tanto fazendo parte disso, mas como também ficar... agir no nível político, porque hoje o nosso país está mudando muito. Você compartilhou vários governos, né? Sim. E nessa carreira participou de vários governos. Sim. Como que você consegue se manter tão atualizado assim e fazer o serviço que está fazendo? Né? Não é difícil com essa flutuação toda? O cenário mudou para melhor, né? Assim, minha primeira experiência de governo foi com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, né? Depois com um governo de esquerda lá no DF, com o Agnello Queiroz. Aí eu já fui para o governo federal, e aí do governo federal as experiências aqui com o Ronaldo, que são muito superiores, graças a Deus. O governo ele tem ido muito bem, né, pela seriedade, e ele tem uma coisa muito bacana, o nosso governador, que eu acho que para mim é uma coisa das mais marcantes, que ele faz uma provocação e um convite à reflexão para todos nós que trabalhamos no governo, que é uma pergunta que ele faz assim: por que o público não pode ser melhor que o privado? Uhum. É sempre uma coisa que ele fala. Se a gente vai construir casas, por que a casa que a gente vai dar para a população não pode ser claro, vai ser uma casa modesta, porque a gente não pode, né, nos afastar ali da perspectiva de interesse social do programa. Mas mesmo dentro dessa perspectiva, por que ela não pode ser tão boa quanto uma casa do setor privado? Você vai fazer um distrito industrial, por que ele não fica equivalente a um distrito industrial privado? Você vai trabalhar com saneamento, por que você não pode atingir o nível de performance de uma empresa que está atuando no segmento privado, no saneamento? E eu entrando nos hospitais que ele construiu, nas escolas que ele reformou, eu consegui incorporar isso mentalmente e falar, não, realmente, ele fez essa provocação, vamos chamar assim, e ele está conseguindo. Né? A primeira vez que eu entrei na Policlínica de Posse, visitei algumas escolas aí reformadas pela minha amiga Fátima Gavioli. Poxa, fantástico. Você dissesse que aquilo ali é privado, particular, tranquilamente, muito bom. Só trocava a placa. Só trocava a placa. Então, nós incorporamos essa visão, tentamos transmitir isso aos nossos auxiliares, né? O setor público ele vive um dilema muito interessante, que é o seguinte: amanhã o seu salário é igual e no ano que vem é aquilo ali. Você não tem uma projeção como você tem no setor privado, né? Hoje você está no setor privado, você é assistente, amanhã você deseja ser gerente, amanhã superintendente, amanhã diretor de uma companhia. A sua melhora, ela abrirá espaço para ganhos financeiros. O setor público, isso é muito engessado. Então você só conquista a pessoa através do entusiasmo e do exemplo. Porque tecnicamente aquela ali é a renda média dela. Então você precisa cativá-la por outros aspectos. Então essa é uma coisa que eu tento estar mostrando para as pessoas que trabalham conosco, aonde está um outro lado da graça da vida profissional, que não seja tão somente a questão do recurso financeiro. Recurso financeiro no setor público, você está insatisfeito? Tudo bem, o seu horário de lazer aí, você corta o seu lazer e vai estudar para um concurso onde você vai ter uma remuneração maior. O caminho, não tem outro caminho, é esse. Agora, uma vez que você está feliz, satisfeito com o seu cargo e vai segui-lo, então você tem que buscar motivação, entusiasmo, para estar sempre com garra e energia para você servir a população. E aí você, que é o gestor da estrutura, tem que ter a inteligência de estar mantendo essa chama na pessoa
acesa, né, desse entusiasmo. Não pode deixar a pessoa acreditar que tanto faz, mais ou menos tá bom e tal. É isso esse clima que a gente não pode deixar espalhar. E o governador é muito bom nisso. Ele está sempre cobrando, incentivando, mostrando, dando o exemplo dele, né? A gente tem sempre o exemplo da pessoa, é muito emblemático. Sim. Né? Ninguém aceita receber ordem de alguém que não está dando um exemplo daquilo que está pedindo. A pessoa que pede para você deixar essa sala limpa, se a sala dela estiver suja, aquele pedido dela soa até como Tem nem sentido, né? uma piada, né? Não, você está mandando limpar, olha lá a sua sala. Né? Então, assim, aquilo que você está pedindo para as pessoas só vai ter um efeito e um significado se você é exatamente aquilo que você está pedindo. Uhum. Então, isso é uma coisa que você tem que estar se policiando, porque senão você não consegue liderar as pessoas. E é interessante essa visão e ter escolhido tão bem as pessoas que estão gerir a coisa pública como se fosse privada, que é uma coisa que a gente não via antes. Tudo que era público era meio feio, meio bagunçado, sabe? Agora não, nós temos acompanhado e visto. Uhum. Inclusive eu estive no Hemocentro aqui, que é do Estado, né? Estadual. É primeiro mundo. E veio essa reforma, essa mudança com o governo. Exatamente. É uma das coisas, e isso foi uma coisa tão bacana, né, que eu vi. Isso, a gente sente a mudança. É a respeito do servir, né? Eu acho que o setor público, ele tem a pessoa que está lá realmente de vocação, né, vocacionado, ela entra como, tem que ter muito essa questão do servir, né? O povo como um todo, é aquela questão. Uma casa, que hoje esse programa é fantástico, Casa Custo Zero, né? É um sonho de uma pessoa ali. Ela vai passar a existência dela inteira ali. Nossa, né? É demais. Só você estando lá e vendo ali a gente sente o a emoção que é pelos a vídeos. energia ali da pessoa vindo ali de 20, 30 anos de situações de extrema vulnerabilidade, de dificuldade, né, de ver relações deterioradas pelas dificuldades, e aí chegando na culminância daquele momento de você entregar ali um lar digno para a pessoa, para você ver a reação das crianças, dos filhos, né, dos casais. Então isso aí tudo é muito emocionante. E como que, é uma pergunta pessoal, até trazendo para o Fórum de Ideias, a gente está no momento de eleição, onde novos gestores e também representantes do povo estão sendo escolhidos, né? E a gente estava até falando sobre isso, né, minha mãe, sobre como que escolher alguém que tem história é importante. Mas a gente vê que ser servidor e servir ao povo é uma vocação sua, né? Já está entrou muito jovem, né? E já, digamos, enraizou servir ao povo, né? O que você aconselharia e como fazer essa chama nascer no setor público, principalmente para os novos que estão chegando, né? Porque hoje você deixa um legado, claro, por conta da sua história. Sim. E por conta que não deixou essa chama morrer, pelo que a gente vê. Como que você diria para essas pessoas? Olha, Ricardo, hoje o setor público, infelizmente, ele está muito visto como uma válvula de escape, às vezes, da falta de empregabilidade do setor privado. O jovem ainda muito novo, às vezes nem tem aquela vocação, ele é um talento na fotografia, ele é um talento no computador, ele é um talento nas artes, e aí ele não acredita naquilo, porque os pais dele acham que ele tem que ser concursado e tal. Tem muito isso, né? E aí, às vezes, a pessoa acaba indo por uma pressão social, vamos chamar assim, às vezes familiar, social, e ela deixa de viver um grande talento que ela tem numa outra faceta lá da vida dela. O servidor vamos dizer assim, o vocacionado, né? Acho que isso é muito importante, sobretudo na polícia. Uhum. Né? A polícia tem que ser um servidor vocacionado, né? Sim. Eu tenho a polícia como, acho que, o exemplo mais emblemático disso. Não adianta você ficar fazendo contratações de novos policiais e enchendo
a polícia de estudantes de direito que precisam de um salário para fazer outra coisa e tal. A polícia é uma carreira muito nobre, ela tem oportunidades dentro dela, mas ela serve para quem quer ser polícia, né? Então, eu acho que o segredo que a gente tem que ter na vida não é só do setor público, não. Você tem que ter coragem de seguir o seu sonho, por mais diferente que ele seja e tal. Fala assim, pô, eu levo jeito para maquiagem, pô, eu levo jeito, eu conserto aparelhos com muita facilidade, eu abro esse ar-condicionado aqui. Pô, isso é um negócio que você tem que explorar, né? Procura um curso técnico, ouve o seu coração, né? O que você observa que você, com muita facilidade, consegue desenvolver bem, que a média das pessoas não consegue. Então aquilo pode ter sido o quê? Um dom de Deus ali para a sua vida, que fica você na missão de explorar e aprofundar aquilo para você ter sua profissão, constituir sua família e tal. O setor público não é diferente. Às vezes você está lá dentro, você se encontrou, eu me encontrei. Eu sou apaixonado pelo meu órgão de origem. Eu gosto do Supremo. Hoje eu falava com o superintendente da Caixa. Eu fui advogado da Caixa Econômica. Eu poderia ter continuado essa carreira na Caixa Econômica e seguido a carreira também de advogado privado, porque lá permitia, né? E eu fui para o Supremo, porque eu tinha aquela paixão pelo órgão, pelas grandes discussões jurídicas, os aprofundamentos. Fazer parte de algo maior, né? Eu tinha essa vontade. Talvez financeiramente eu hoje estivesse melhor numa carreira lá da advocacia, em algum grande escritório, atuando pela Caixa Econômica, não sei, né? Mas eu segui aquilo que eu acreditava que era onde eu ia ser mais feliz. Que bom que Pedro Salles fez isso, porque realmente lá Goiás ganhou, né? Ganhou, porque eu acompanho, e quem acompanha a gente fica de exemplo, viu? Vai lá, procura ver. Vamos à nossa audiência, por quê? Mandar um beijo. O Pedro tem que sair, que ele tem que entregar umas casas aí. Tem 100 famílias querendo realizar seus sonhos hoje. Está todo mundo esperando, não é, Pedro? Depois, minha mãe, eu quero saber um pouquinho sobre... Depois vamos falar de projetos e muitas coisas, hein? Vamos mandar um beijo pro povo, gente. Ricardo que manda um beijo. Cara, que legal. Tá vibrando aqui, tá tocando, mas não vai dar pra gente responder pergunta, porque não se a gente dá. conversar... Tem gente mandando, vocês vão... Olha, gente, lembrando que a nossa audiência, ela é auditada, controlada pelo Google Analytics. Aonde tiver um celular, você vem parar aqui minuto a minuto. E nós tivemos, então, 256 usuários por minuto desde o momento que começou essa entrevista. Então, tá todo mundo aí no ar e aparecendo aqui. Ricardo Beijoqueiro. Meus amores, olha só, beijo pra vocês. Tem como gente, quem falar? entrou no início do programa, a gente não consegue aparecer aqui a cidade, porque vai atualizando. Mas, Goiânia, Aparecida, beijo. Produção, chega mais perto ali de Brasília. A gente tá aqui no mapa do Google. Brasília e Águas Lindas, quer ver? Águas Lindas, beijo, Águas Lindas. Bom demais. Ei, povo de Brasília, hein? Tô querendo ir pra aí. Adorei Brasília quando eu fui. Vamos. Abraço pra minha cidade também. Que Brasília. O povo tá lá no 12. Tá no 12. Goiânia Belo tá ali com a gente. Junto. Cadê? Qual é aquela cidade na fronteira do estado ali? Tem mais ali junto com Goiânia, mas não dá pra ver, porque vai ter que juntar. Qual que é? Não, acho vai que pra aqui baixo. É Cacilândia. Pra baixo. Será que você vai... Menina, possível. Perto de Rio Verde, aí tem uma cidade Essa forte aí. Chega um pouquinho mais perto pra gente dar uma olhadinha. Vê se aparece aí. Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Conhece lá? Já é pra lá de lá? Não, Chapadão do Sul é a primeira cidade do Mato Grosso do Sul. A nossa é do céu, a Goiânia. Legal. Beijo, meu povo. Manda aí, ó. Quem conhece a gente aqui, Chapadão do Céu, manda aí. Manda entrar do aí, sul pro céu. Gente, vamos... nós temos em toda a região Sul, Sudeste, Nordeste, beijo, meus amores. Eu queria ver lá também. O Sul também, porque meu o pessoal povo, não adianta ligar que não dá pra gente atender aqui agora. Olha, beijo pra vocês, Curitiba. Produção, pode abrir um pouquinho mais, todo o Brasil. São Paulo tá São fortíssimo. Paulo e cidades ali. Rio de Janeiro. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Vocês são sensacionais. O que seremos de nós, sem nós ouvintes? A voz do povo é a voz de Deus?
para pagar o leite dos meninos aqui da rádio, não é verdade? Nós tivemos uma entrada aí antes do horário, mas a nossa audiência está muito maravilhosa e muito obrigada ao Papai do Céu e a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Ricardo, você disse que tinha uma pergunta para fazer? Sim, menino, porque eu estou impressionado com esse projeto. Eu queria falar tanto desse projeto, Casa Custo Zero, né, que está sendo executado pela GEAB também, sim, dentro da CEINFRA, né, que é falado, mandar um grande abraço para o Alexandre Baldi, né, que está fazendo um trabalho muito forte também, fantástico. Alexandre é um cara fora de série. Sensacional, somos seu fã, viu, Alexandre? Beijo. E eu queria que você falasse, meu amigo, sobre esses projetos, porque eu posso dizer, eu não vejo isso em nenhum outro estado. Nenhum outro estado eu estou vendo com tamanha intensidade como a gente está vendo aqui no Goiás. E como que é esse negócio? O que brilha seus olhos aí nesse projeto? Você está implementando e fazendo com tanta firmeza? Olha, Ricardo, como você falou, né? A política habitacional no Brasil ela pegou um vício que vem do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, que é o quê? Você subsidia imóveis e acha que a política habitacional acabou ali. Não, eu dou um subsídio, a família mais carente adquire um imóvel por um preço mais vantajoso, que é aquela condição de mercado e tal. Olha, isso é muito bom, deve continuar sempre, ajuda muita gente que precisa, e esse é um ponto. Mas a política habitacional, inclusive nesse segmento do subsídio, com relação aos entes federados, os estados, Goiás pratica o maior do Brasil. É o que mais ajuda. Quando ele entra com subsídio, é o maior subsídio do país. Goiás é o primeiro colocado do país em habitação quando o assunto é subsídio. Mas, para além do subsídio, por exemplo, nós temos também um programa que é o aluguel social. Verdade. Que tem, a família ganha R$350 por 180 meses para ela honrar ali o aluguel naquele período, para quê? Aquelas famílias que são identificadas com extrema vulnerabilidade, naquele momento elas deixam de passar por uma moradia improvisada, alguma coisa, e ganham ali um suporte para se reorganizar. Bacana. Fora disso, tem o Casa Custo Zero, que é a joia da coroa, vamos chamar assim, que é um dos programas mais bonitos. Que é o quê? Ricardo, Márcia, vocês estão aqui na 44. As pessoas têm aqui uma condição de empregabilidade. Graças a Deus e graças ao trabalho aqui dos empreendedores e de vocês. Mas, como é que está a situação de empregabilidade na cidade de Mimoso, de Goiás, ali perto de Padre Bernardo, 3.000 habitantes, sim, Córrego do Ouro, locais mais longínquos, de difícil acesso, e que aquela família realmente não tem um salário mínimo para poder oferecer uma prestação Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Como que fica essa família? Ela não tem direito constitucional a um programa habitacional? Ou seja, não é tão democrático assim, né? Não é tão democrático assim. Não é democrático, né? Então, cidades pequenas não tem. Não tem. E aí, o que o governador manifestou o desejo dele? Pedro, vamos desenhar um programa onde a pessoa seja contemplada lá na cidade dela, lá onde ela mais precisa, a custo zero, porque não adianta a gente vir com prestação para essa população, porque a pessoa ali, a família já vive no limite da dificuldade. Quanto alimentação, medicamento, tal, ela já não tem mais condição. E se a gente não criar e fomentar um programa habitacional dessa natureza, amanhã essas pessoas estão numa condição de problemas sociais nas grandes capitais, nos grandes centros. Amanhã ela vira uma dificuldade lá em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia, lá em Anápolis e tal. Vamos fazer. Então, hoje, nós vamos ter, nessa gestão, que esse programa nasceu, mas ele vai ficar de legado aí, se Deus quiser, 10.000 casas a custo zero construídas. Nenhum outro governo já deu muita família. Casas prontas. A custo zero. Olha que fantástico. E aí você pega que cada grupo familiar coloca aí de 4 a 5 pessoas. Esse número de pessoas, sem dúvida nenhuma, era um contingente que ia deslocar para grandes cidades referenciais. E não, agora elas passam a poder continuar de fato lá na cidade dela,
lá onde ela é feliz, lá onde ela tem a família dela, lá onde ela tem os amigos dela, e ela consegue desenvolver a vida dela lá, e o Estado é parceiro dela. Então tem gente que estava morando de favor, tem gente que estava em abrigo, tem gente que estava em todo tipo de situação, e aí quando essa pessoa ela recebe esse auxílio do Estado e ganha uma casa própria, isso é uma transformação que nunca mais ela vai... Você resgatar um ser humano que estava desenganado num determinado fim é uma coisa bonita demais. Bacana. E acaba que, ao meu ver, não sei se eu estou errado, mas é uma grande forma de você desenvolver outras regiões, né? Porque qual que é o grande problema? Às vezes a capital fica muito desenvolvida, super populosa. Ou até com dificuldades, como o Pedro falou aqui, dessas pessoas, que elas acabam convergindo para cá. Serviços aqui. Desestrutura muito aqui a capital e aí fica realmente não só a implantação de um projeto, planta as pessoas na sua cidade, e isso também dá condições do governo também planejar indústrias, porque aquela pessoa vai ficar ali. Realmente, exatamente. Ela vai ficar ali, ela tem uma casa, ela vai ficar lá, então tem segurança para a iniciativa privada investir naquela cidade. É muito inteligente esse plano. E aí, por exemplo, a gente também está desenvolvendo um programa novo, que é o Faixa Zero Goiás, que é o seguinte: a gente vai fazer um recorte do que a gente chama de hipervulnerabilidade. Então, por exemplo, uma mãe solo com um filho autista, né? Uma família que tem um idoso sem mobilidade e tal, que elas estão no faixa 1, aí a gente vai quitar esse imóvel para que ela ganhe aquela unidade. Uma parte fica honrada pela Caixa Econômica, no Minha Casa Minha Vida, e aquele resíduo que ela ia pagar, o Estado vai zerar para que ela possa não ter nenhum custo. É um plano muito olha inteligente. que fantástico. Então quer dizer que o governo federal deu uma casa, claro, foi muito bom, mas deixou uma dívida. Sim. Se a pessoa está então num estado de muita vulnerabilidade, o Estado de Goiás vai entrar e falar assim, não, aqui agora você não tem mais problema. Esse vai ser o que a gente chama de Faixa Zero Goiás. Que legal. E isso, dando essa segurança, esse apoio, essa ajuda, diminui violência, toda a desestruturação da família, ela diminui e não zera. A gente tem ali em alguns grupos familiares uma extrema dificuldade daquele familiar ao oferir renda. Por quê? Porque ele está normalmente cuidando de alguém. Está cuidando de um idoso de casa, está cuidando de uma criança com algum problema cognitivo, alguma restrição física. Essa pessoa ela fica menos competitiva no mercado, porque ela está cuidando de um outro ser humano. Então, dentro dessa perspectiva que a gente vai tentar identificar essas famílias e eliminar esse custo aí para que ela ganhe a unidade. Mas que ideias tão boas! E assim, essas ideias vocês planejam? Alguém tem ideia? Foi o governador que teve? Como pensar? É um plano que acaba resolvendo outras partes do governo. O Casas a Custo Zero é uma ideia dele. Nós desenhamos na GEAB quando eu era presidente, mas partiu deste sentimento original dele de querer contemplar as pessoas nas cidades que historicamente foram abandonadas por programas habitacionais. O Faixa Zero foi uma ideia que eu sugeri a ele gostou muito, e o Alexandre Baldi também tem encampado todas, melhorado as ideias, é um cara que a gente senta junto, tem brainstorm, ele tem muita bagagem, ele é muito dinâmico e traz sempre um elemento novo, um cara realizador, então a parceria está dando super certo. Muito bom. Como você mesmo disse, a joia dessa coroa, porque realmente o que é mais falado em Goiânia, em todas as cidades, todo mundo movimenta, realmente a infraestrutura, ela passa por outras coisas. Essas casas, elas são feitas em bairros, ela tem toda essa infraestrutura falada, normalmente, como é que é? Normalmente o prefeito separa um bairro que está com condição de expansão, a Saneago e a Equatorial fazem a extensão de rede para viabilizar aquela ampliação. Aí vem a GEAB e constrói as casas, a Equatorial liga, a Saneago liga.
Olha que O povo entra interessante. pra dentro. Os prefeitos, através muitas vezes ajuda até de deputados e emendas, fazem ali o arruamento, Uhum. né, o asfalto. E fica tá? bonitinho. Então, É um trabalho arrumado. conjunto, né? Bacana. Quero aqui dar os méritos também aos senhores prefeitos, às câmaras Sim. de vereadores, aos parlamentares que estão ajudando esses prefeitos nessas providências. É um trabalho de Estado, Uhum. né? De conjunto Sucesso. e que tem dado muito certo. Minha mãe, eu sei que a gente já tá com pouco tempo. Eu estou ali de olho no Tá de assessor. assessoria tá ali, ó, no 12. Mas sabe uma coisa que eu tenho curiosidade? Sim, né? tem que dar um presente para ele. Tenho que dar um presente. Você pode fazer essa pergunta? Pode, faça a pergunta. Eu tenho- pra sair do... Eu tenho uma curiosidade que é interessante, porque eu acho que uma das vocações do setor público, né, ainda mais acho que você está experimentando muito isso, que eu tive uma ideia e ela está se tornando realidade, ela está surgindo, né, e é uma ideia que impacta milhares de pessoas. Como que você vê esses próximos anos? Quais são os seus planos? O que você almeja? E o que o povo goiano pode esperar Sim, desses para onde próximos vai momentos? Pedro Onde vai Salles? Pedro Salles? Onde está Pedro Salles? A gente já descobriu de onde ele veio, onde ele está. Para onde vai Pedro Salles? Olha, eu estou indo para senador Canedo daqui a pouco. Entregar a casa, Entregar 100 casas. 100 casas não é pouco, gente. 100 casas. Olha, a gente está encerrando um ciclo, né? Um ciclo vitorioso, que cada vez, se Deus quiser, esse tempo que nos resta seja ainda mais. E eu não sou apenas ligado ao governador, eu sou ligado ao Ronaldo. Uhum. Então, assim, eu preciso ouvi-lo, ver o que ele acha que é o mais prudente, ver o que é a avaliação dele, o que ele me beneficiar dessa tão vasta experiência e inteligência política dele, né? Ele sinalizar o que é o caminho, e aí isso depende muito do momento, né? Tem uma conjuntura, tem outra política. Tem seus Você momentos. veja, ele quer ser presidente da República, está Sim. lutando para isso. Num dado momento tem uma conjuntura, num dado momento tem outra. São cenários. São que cenários, você... né? Um pouco. Então, trabalhar muito intensamente até chegar lá, para chegar com o melhor cenário possível e deixar ele sinalizar o que seria o melhor caminho. Muito bem. Muito bem. Vamos então. Quando você pensa em você quer perguntar mais Ai, coisas? meu, se me deixar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira prosseando. Gente, eu imagino, né? O Ricardo gosta de perguntar muito, tanto que você que está aí na sua cidade, que apareceu Ele tá aqui, vibrando aqui o gostaria tempo de da rádio, ó. perguntar. É o meu também. O pessoal quer perguntar sobre casa, inclusive muita gente já tinha deixado aqui sobre aqui em Goiânia, como que isso anda. Se vai ter para Goiânia, não vai ter, que é isso? Então, Aqui tem o subsídio, Hum, né? Que é nós temos um grande empreendimento ali no Veracruz. A GEAB dá um desconto de 25 mil, a prefeitura também. Aí a pessoa tem um desconto de quase 60 mil reais e tem as prestações lá facilitadas. Não tem custo zero em Goiânia, é só nos interiores. é mais para os interiores. mas tem, quem sabe? Quem sabe? Eu sei que vocês perguntaram, muita gente perguntou, mas é isso aí. Aqui a gente está trabalhando, tenho certeza que o nosso governador e Pedro Salles estão trabalhando para todo esse estado aqui. Pedro, eu vou te dar o presente da Caricanecas, uma caneca do Fórum de Ideias. Olha, Caricanecas é a caneca oficial. Um café lá na... Bota lá, tá lá, Secretaria. Fórum de Ideias da Rádio XYZ. Muito obrigado pelo presente. Caricanecas, ela é pintada uma a uma à mão. Menino. Aqui a minha, ó. Ó, o Fórum de Ideias aqui. Obrigado. Márcia, o Ricardo aqui, muito sucesso. Com carinho. ao nosso Fórum de Ideias. Fórum de Ideias, Obrigado. graças a Deus e a vocês que nos acompanham. Ele é considerado de interesse público e já está muito premiado e nós estamos muito felizes porque vocês estão aí, tenho certeza, ainda mais um assunto como esse, casa, todo mundo aflito, mas a gente vai trazer oportunamente, né? Nós vamos trazer o Alexandre Baldi, terça que vem, também vai ajudar a responder aí as perguntas, ele vem com mais tempo.
Mas nós vamos ter que liberar o nosso secretário para que ele vá entregar essas casas aí para o pessoal. É senador Canedo? Senador Canedo hoje. Olha lá, 10 minutos para nós. Ricardo, suas perguntas aproveita. Menina, para agora. Segura não. Mas eu acho muito interessante tudo isso, né? O impacto que essas coisas geram. Vamos sabe? deixar uns 5 minutos que eu quero que o professor fale com o público. O público ficou cheio de dúvidas, né? Porque o povo tem muita pergunta técnica, querendo saber. Eles querem saber como que eu faço para pegar um. Eu já até vi isso. Muito importante, a população que está com dúvidas, utilizar a rede social da AGEAB. Uhum. Entra no direct lá, faz a pergunta. Tem uma equipe da AGEAB à disposição do direct lá. Olha, o pessoal não sabia disso. Todo mundo pergunta. A AGEAB Goiás, checa aí, AGEAB Goiás, entra lá no Instagram, AGEAB Pode Goiás, entrar lá. faz a sua pergunta, tira a sua dúvida, que o corpo técnico da AGEAB, mandando aqui, aproveitando para mandar um abraço forte, enorme para toda a equipe da AGEAB, uma equipe maravilhosa, que muito orgulha o governo do Estado. Vai ter um colega lá dessa equipe para justamente tirar a sua dúvida, para você se inscrever, participar, se cadastrar de todas as oportunidades que estão tendo por lá. Bacana. E Pedro, olha só, tenho uma dúvida sobre essa questão dos empreendimentos que estão vindo, né? Porque está tudo conectado, como a gente falou. Você tem infraestrutura, você tem secretários aqui mandando pergunta, não posso abrir, gente. Não tem como. Pessoal de Aparecida, beijos, secretários, os pessoal lá perguntando, depois eu passo. Depois eu passo para o homem. Mas, por exemplo, a gente está vendo que o Goiás está recebendo muita coisa, muito investimento. Tá só vendo? mandar desculpa, Ricardo. Pode mandar. Mandar um abraço para a Aparecida. Esse programa do Faixa Zero tem, acho que 600 unidades para Aparecida. 600 unidades para Aparecida de Goiás. Que é aquela modalidade da quitação do saldo do Faixa 1 do empreendimento. Que 600 bacana. unidades para Aparecida. Olha só. Meu povo aparecidense. O povo aparecidense aí. Vamos participar lá do Faixa 1 lá e que o governo do estado vai conseguir honrar aí. Que legal, olha. Então vocês já receberam uma ótima notícia, o povo de Aparecida, hein? E como que tá essa questão? Porque Goiás, eu estava vendo, está recebendo muita indústria, né? Está surgindo para todo lado, além do agro, que tem muito, né? Nosso estado é referência. Como que está sendo? O crescimento industrial está forte. Não é, menino? E muita gente pergunta isso, ainda mais empresários, pessoas do agro. De todo mundo, e até fora do Brasil, investir em Goiás. Investir em Goiás, né? O porquê que essa tendência... tendência... estava na China. Tá. Pois o secretário de Comércio. Beijo, correr com a infraestrutura para o povo tá vindo. E como que é esse planejamento? Como que é essa visão a longo prazo que eu vejo que vocês estão tendo, mas para atrair tanta coisa? Porque o Goiás, a gente vê que o Goiás está na contramão do país, né? Que o país está desacelerando bastante, mas o Goiás está acelerando muito. Como que está sendo esse planejamento de estrutura? E o que o empresário do agro e da indústria pode esperar da estrutura do estado de Goiás para receber isso? Olha, a gente tem feito um trabalho forte em rodovias. Uhum. O estado tinha um problema histórico de manutenção de rodovias, isso foi muito melhorado. O estado tem feito um trabalho de monitoramento das atividades da Equatorial muito importante. Perdemos muitas empresas na época da Enel, porque tínhamos um diálogo muito ruim e não estávamos ali com os instrumentos adequados para forçá-los a fazer o que precisa ser feito, e é de direito do Estado cobrar. É um absurdo a gente perder postos de trabalho, tributos, desenvolvimento, renda, porque a empresa que faz a concessão, tem a concessão, não presta serviço, e ali o empresário acaba procurando Brasília ou Tocantins ou o estado que seja. Isso é muito ruim para nós. Quer dizer, o contribuinte goiano gasta com a estrutura pública para ela atrair a empresa, e aí na hora H dela se instalar e gerar proveito para a população, ela vai embora para outro estado porque a concessionária de energia não ligou lá a energia que ela precisava. Então hoje a gente tem um trabalho muito forte lá, nosso colega Adriano Machalino, em cima da Equatorial. Você tem aí a SIC com programas inteligentes, muito
focados para as grandes vocações do Estado. Você vê o cinturão da moda do Joel, que é muito focado aqui para 44, porque o povo goiano tem essa vocação da confecção muito forte. Você tem o César Moura lá com a retomada, também com grandes incentivos, cursos profissionalizantes, todo esse aspecto aí, Cotex, máquinas de recorte lá, aquele trabalho. O apoio à cultura e ao esporte voltaram, não tinha Secretaria de Esporte e Cultura mais no estado de Goiás. O turismo, eu sou de Brasília, apaixonado pela Chapada dos Veadeiros. Você viu o que virou a Chapada dos Veadeiros? Um polo de turismo top 3 do Brasil. Você vê os grandes artistas da Globo, não sei o que, tudo passeando na nossa Chapada dos Veadeiros. Antigamente não tinha isso, né? Você vê as pessoas aí que de mais condição aí no país, dedicando aí conhecer a nossa Chapada. Faltava estrutura. Faltavam as coisas. Então, quer dizer, o Estado está vivendo um grande momento, né? Isso não pertence só ao governo, ao governador, isso pertence ao cidadão goiano, ao Estado. O Estado está vivendo um momento emblemático e não pode mais aceitar retroceder. A gente não pode achar que tem que ficar se comparando com Rondônia, com Roraima, com todo respeito a todos esses estados, mas a gente tem que buscar se comparar a São Paulo, Paraná, a Minas, os estados que são ali de maior perspectiva de desenvolvimento. É isso que a gente tem que achar, é esse o lugar que a gente tem que achar que é o lugar de Goiás. A ponta, o ranking, o pódio, é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que acreditar para o nosso estado. Perfeito. Muito bom, que estamos aqui em Goiás, não é? Estamos virando locomotiva desse país. Isso aí. Vamos então às considerações finais? Bom. Minha mãe. Brasil! Segura Goiás, não, pra você ver. Segura não, viu? Porque a gente tá indo. Segura não, que a gente tá indo. E olha só, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente não consegue responder as perguntas, mas muito obrigado por participar. A gente vai procurar pegar as informações e responder ao máximo. Mas vocês também podem procurar as mídias sociais, que eu tenho certeza que toda a equipe, como a gente pôde ver aqui, né, que são servidores vocacionados, né? Sim. São vocacionados para servir o povo, né, minha mãe? Eu tenho certeza que vão atender com muito carinho e prazer, né? Caso entrem lá para resolver, para qualquer dúvida. E olha, gente, muito obrigado por participar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Se você é de fora, vem para Goiás, porque aqui é bom demais mesmo. E ó, se você... e lembre-se, faça a sua parte. Como a gente sempre fala, né, minha mãe? Faça a sua parte. A gente está num momento, como eu disse, único no nosso estado. E é a sua vez também de fazer parte disso. Tanto na política, tanto na participação social e apoiando, né, pessoas e instituições que fazem isso. Deus abençoe todos vocês. Até breve e um beijo. Minha mãe, obrigado. É uma honra estar ao seu lado. Pedro, foi uma honra estar nessa mesa com você. E agora, o nosso querido secretário vai também, Pedro Salles, as suas considerações finais. Olha, muito obrigado. Parabéns, Márcia. Parabéns, Ricardo, por todo o trabalho que vocês prestam, não só na parte aqui da comunicação, do podcast, mas de todo o trabalho que o Instituto executa, da parte da profissionalização. Precisamos tanto aqui do nosso querido Polo da 44. Obrigado a todos vocês que dedicaram um gentil momento aí do seu dia para a sua atenção aqui à nossa audiência. Um abraço forte para todos os meus colegas de missão no governo do estado de Goiás. Temos muito orgulho de todos os nossos membros da equipe, os nossos servidores. E continue aqui acompanhando o podcast para que vocês tenham acesso ao que tem de melhor das ideias que passam aqui pelo nosso estado de Goiás. Um abraço forte. E assim vamos agora para a reta final. Muito obrigada, Pedro Salles. Muito obrigada, meu filho Ricardo, toda a produção, assessores que estão ali. Graças a Deus. O programa Fórum de Ideias fica por aqui. Eu vou, mas eu volto. Nosso aplicativo na Rádio XY.